Povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto A Boneca, do Algernon Blackwood, logo depois da abertura, então vem comigo! Gente, hoje a gente vai conversar sobre esse conto que me deixou de boca aberta, que esse conto me deixou apavorado. Chama A Boneca, do Algernon Blackwood, que foi retirado dessa edição aqui, A Casa do Passado. 10 grandes contos de terror do Algernon Blackwood, que foi organizado e traduzido pela Heloísa Seixas. Meninas, não adianta procurar, esse livro tá raríssimo, esse livro tá caro, esse livro tá difícil de encontrar. Quando eu comprei ele, eu já paguei caro na época já, e agora ele tá muito mais caro. Gente, eu vi exemplares desse livro na estante virtual vendendo a 180 conto, povo. Tá caro, viu? Mas é um livro incrível, só tem conto bom aqui. Tem os Salgueiros, gente. Quem tava aqui no ano passado, no mês do Halloween do ano passado, lembra que eu falei dos Salgueiros. Eu vou ver se eu deixo aqui em cima nos cards o link para esse vídeo para vocês conferirem, porque os Salgueiros é uma obra-prima do terror. Mas voltando aqui, nós vamos falar então sobre A Boneca, do Algernon Blackwood, esse conto que foi escrito em 1946 e é um conto incrível que vai falar então sobre o que? Bonecas possuídas pelo mal em busca de vingança. Gente, essa história me deixou de cabelo em pé. Eu ia lendo ela e eu ficando arrepiado, porque o estilo que o Algernon Blackwood escreve é um estilo muito visceral, sabe? Não é sangrento, não é gore, não é nada disso, mas o jeito como ele vai escrevendo vai deixando a gente desconfortável, vai fazendo a gente ficar olhando assim por cima do ombro, para um lado, para o outro, faz a gente ficar olhando para o canto escuro do quarto. É muito sinistro o jeito que esse homem escreve. Esse homem consegue entrar na mente da gente mesmo. Mas voltando aqui, qual que é a história desse conto? O conto é um conto um pouquinho mais longo. Nessa edição aqui, se eu não me engano, ele tem 30 páginas e acontece muita coisa. Mas eu vou dar uma pequena sinopse aqui. Nós vamos ter aqui então o coronel, ele é pai de uma pequena menininha chamada Mônica. Ela deve ter os seus 6, 7 anos. Ele é um coronel, é um sargento, ele é um militar. E ele leva uma vida boêmia, digamos assim. Ele trabalha o dia inteiro e chega de noite em casa cansado, só que ele sai pra gandaia e fica até altas horas da noite fora, e por isso ele não dá atenção para a pequena filha dele. Ele é viúvo, então são só os dois. Mas a casa é cheia de empregados. Tem a governanta, tem a cozinheira, tem as empregadas que limpam a casa, esse tipo de coisa. Então a menina está sempre rodeada dos empregados, mas ela não tem a atenção do pai. Um dia, então, a campainha toca. E a empregada, a cozinheira, ela vai atender a porta porque a empregada não estava presente. E ela se depara com um homem negro, muito alto, de acordo com ela, com a pele muito escura e olhos de fogo. Ela fala desse jeito. E esse homem está com um embrulho na mão, um pacote. E ele fala assim: entrega esse pacote pro seu patrão, o coronel das tal lá das quantas, mas entrega só pra ele, que isso aqui é dele. E o homem vai embora e não fala mais nada. A mulher acha muito esquisito aquilo, né? Pra começar, ela é irlandesa. E pelo modo como ela é construída pelo Algernon aqui nesse conto, ela é bem preconceituosa, sabe? Ela
faz questão de toda hora falar como é preto e que gente dessa cor só vem coisa ruim e tudo mais. E começa a falar sobre os olhos do homem, que o homem tinha um olhar de fogo, de vingança, de puro ódio. E ela começa a ficar com medo daquele pacote. Mas ela vai lá, pega o pacote e coloca em cima da mesa do escritório do seu patrão. Aí o patrão, depois que chega da gandaia, vai lá, né, chega em casa e vê aquele pacote. Ele nem abre o pacote, chama os empregados e fala: quem que pôs esse negócio aqui? Aí a cozinheira vai lá e fala: fui eu. Fulano de tal veio aqui, entregou numa noite misteriosa, chuvosa. O homem era desse jeito, tinha olhos de fogo e tal, tal, tal. E as ordens expressas dele era que entregasse diretamente a você. Aí o coronel na hora: se livra desse pacote, porque isso aqui não é coisa boa, se livra disso. E se ele voltar aqui, você fala pra ele que não foi dessa vez que ele conseguiu me pegar. A mulher acha aquilo muito esquisito, né? Ela resolve se livrar. E ela entrega então para a governanta da casa, que a partir desse momento então a governanta vira a nossa protagonista. E a governanta, vendo que aquilo lá é uma coisa à toa, abre o pacote e vê que é uma simples boneca. Uma boneca com rosto de cera e tudo mais. Ela pega essa boneca e dá então para a pequena Mônica, que é a filha do seu patrão, para a menina brincar, porque a menina só tem então ursinhos, ela nunca teve uma boneca. Ela dá essa boneca e a menina fica encantada com essa boneca. A menina fica extasiada e começa a brincar com essa boneca para baixo e para cima. Ela começa a ficar meio que obcecada por essa boneca. E o pior, durante a noite, vindo do quarto dessa menina, os empregados começam a escutar duas vozes conversando. A voz da menina e uma outra voz muito esquisita que não fala a língua que eles... não fala nenhuma língua que eles conheçam. E o negócio começa a ficar feio a partir do momento que essa governanta, olhando pelo buraco da fechadura, vê a bendita da boneca andando sozinha em cima do colchão, em cima da menina. Povo do céu! A história vai em frente a partir daí e eu paro de contar a história por aqui. E, gente, a história é muito boa, é muito misteriosa, é muito cercada de mistério, de suspense, de clima, ambientação carregada, sabe? Vai criando aquela atmosfera ao redor da boneca, do que essa boneca quer, o que essa boneca pode fazer, por que ela tá ali, e esse tipo de coisa. E isso vai deixando a gente cada vez mais curioso, cada vez mais garrado no texto, até chegar ao seu final arrebatador, então, onde a boneca vai entrar em conflito direto com seus algozes. Eu não vou falar o que a boneca está fazendo ali, você vai ter que ler a história para saber o que está acontecendo, mas é uma história incrível, é uma história sensacional. E lembrando, pessoal, que a Bárbara, lá do canal Livros Ácidos, também vai estar falando sobre esse mesmo conto lá no canal dela. Então vou colocar o link aqui em cima para vocês conferirem, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Aproveitem porque é muito bom. E lembrando também, esse conto teve uma adaptação para a série Night Gallery, a Galeria do Horror. Galeria do Horror ou Galeria do Terror. É aquele seriado do Rod Serling, que é o mesmo criador do Twilight Zone, além da imaginação. Ele teve uma adaptação para esse episódio. Então, se você quiser conferir uma adaptação, vão lá conferir Night Gallery, que tem esse conto aqui. E espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. E amanhã nós vamos conversar. Cadê o livro aqui, meu povo? Cadê o livro? Achei. Amanhã nós vamos conversar então sobre o conto do H.P. Lovecraft, meu muso. Nós vamos conversar sobre o conto O Inominável, que é um baita conto, viu, gente? Então amanhã convido todo mundo para vir conversar comigo sobre O Inominável do H.P. Lovecraft. Então deixa seu dedão para cima aí e até amanhã, povão. Tchau, tchau.